Senhor, em nome de Jesus, te exaltamos, te louvamos. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela essa oportunidade de a gente poder compartilhar a tua palavra, para a gente aprender mais um pouco de ti, através, Senhor, da nossa comunhão. Em nome de Jesus, teu reino seja edificado através das nossas vidas. Senhor, ministre em nossos corações aquilo que nós precisamos, Senhor, aprender para que a gente possa, Senhor, se alegrar em Ti e principalmente, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe cada um, nossas famílias, tira toda a preocupação, Senhor, que se por um acaso alguém esteja, Senhor, seja lá de qual for a área, porque está no controle de todas as coisas, Senhor, nosso Pai, Senhor, Senhor, é o nosso dono. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo livramento. Senhor, nem imagino, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, Josué, só te dar uma sugestão, não sei se é válida, que todos nós possamos ligar o microfone enquanto um estiver falando, que está dando. Quem for falar aí, eu estou ouvindo, vou só escutar primeiro. É aquilo que somos quando ninguém vê. Caráter. Caráter define o ser humano no sentido de uma conduta condizente com uma sociedade, né? Vamos dizer assim, você poder agir de uma forma que venha a ser um padrão para uma sociedade correta. Algo que não venha desvincular para o mal, não venha desvincular para o perverso, não venha desvincular para o promíscuo, né? Então, assim, você tem um caráter, um homem de caráter, é um homem protetor, um homem que defende, é um homem que honra a família que tem, que honra a sua liderança, é um homem que preza fazer o bem, fazer o que é justo, fazer o que é correto perante Deus. Eu acho que isso é caráter, não tem nada a ver com a sua personalidade, é o caráter, né? Você fazer as coisas corretas, fazer as coisas certas. Tem um caráter reto, porque tem um caráter incorreto também, né? Mas quando a gente está falando de homem de caráter, é um caráter que vai propicializar que as pessoas te sigam, né? Seguem com relação a copiar, né? Como Jesus nos ensina, termos o caráter de Cristo, transformar a nossa vida dia após dia com um espelho que seja ele. E seguindo ele, as pessoas vão acabar também
nos seguindo, nos copiando para ter uma conduta correta, né? Decente. Então, eu queria acompanhar a resposta do Vitor. Foi o Vitor que deu, que diz assim: caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo, né? Foi isso que ele disse? Foi? Foi, Quem, foi, quem disse? foi sim, eu disse isso aí. Foi o Vitor, né? Então, justamente ele engloba, dentro dessa visão aí que você perguntou a palavra caráter, eu acho que é mais ou menos dentro do que o Vitor englobou em numa frase, ficou muito legal. Porque o caráter, ele precisa existir sem você precisar comprovar que você o tem, entendeu? Porque muitas das vezes a gente, às vezes, transparece algo que não está completo em nós. E eu vejo o caráter aí, nas duas respostas que foi dada, se completando, né? Tanto o caráter da pessoa em si, como um caráter cristão, porque não dá para desvencilhar uma coisa da outra. E aí eu achei que as duas respostas foram muito sábias. Sim. Infelizmente, sim. Falta, falta confronto. Eu acho que nossa sociedade, ainda mais de um tempo para cá, nós, como homens, temos características diferentes das mulheres, né? Características do passado é que havia bastante confronto entre os homens. Os homens debatiam entre si. Não estou falando de afronta, eu estou falando de confrontar. O confronto é saudável, o confronto é sadio, o confronto expõe duas opiniões e ali você norteia o que está certo e o que está errado. E hoje em dia você vê as coisas erradas e há um receio de você fazer confronto com a pessoa na própria palavra, na própria Bíblia, para demonstrar que está errado. E a pessoa não cresce, não evolui, não modifica, não se transforma. E aí você não vai dando transformação, você não vai dando molde, porque a gente está em constante mudança. A gente está sendo moldado, como se diz, ser moldado ao caráter de Cristo. E para se moldar, precisa de um amassozinho, de um aperto, de um ajuste, e falta muito disso hoje. A questão da gente amar, a falar que amar, mas a gente não tem que amar o que está errado. A gente tem que corrigir com amor. E o confronto faz isso. O confronto, você só confronta alguém a partir do momento que você conhece. Então, essa questão de você sentar à mesa, conhecer a pessoa, confrontar as ideias segundo o que a Bíblia nos norteia, traz a mudança do indivíduo. Aí o indivíduo só vai à igreja domingo, ouve uma palavra, mas aquela palavra que ele ouviu não tem quem sente do lado dele ou quem chame para perto ele e, ó, a palavra foi pregada domingo, tu tá agindo completamente ao contrário daquilo que nos ensina.
Acho que falta hoje em dia para os homens se posicionarem mais quando vê algo errado e saber falar em amor, logicamente. Se ninguém vai falar, eu vou falar. Tem mais alguém querendo falar? Quero esperar. Queria ouvir mais irmãos. Queria ver mais irmãos falando. Vamos aproveitar esse momento aqui entre homens e expor dúvidas que a gente tem, né? Às vezes a gente tem um pensamento formado e possa ser que quem vem de fora tem uma outra visão. Eu acho que porque tem tantos homens que ainda não têm esse caráter formado, eu e o Marco Aurélio, a gente tenta ajudar pessoas quando a gente está lá na ICM como professor do treinamento 1. E tem uma parte da lição que fala sobre pecado crônico, né? Até o Marco Aurélio que trouxe sobre crescimento espiritual. Então, eu acho que quando tem a dificuldade de um homem não ir adequando o seu caráter, porque eu acho que isso também vai ser uma coisa que, como homem cristão, a gente vai sempre gradativamente crescendo, porque se chegar à perfeição, talvez você seja um homem que não vai viver entre nós, porque. Opa, saí aqui, deixa eu voltar. Talvez não vai viver entre nós, porque na perfeição Deus vai te recolher com certeza. Então, eu acho que para essa falha de caráter que ainda existe em nós como homem, seja entendimento de quem você se tornou e vontade bem acoplada à coragem de ser um homem diferente, de ser um homem segundo o coração de Deus, porque até o homem segundo o coração de Deus cometeu muitos delitos, mas Deus não retirou essa palavra dele de dizer que ele era um homem segundo o seu coração. Então, eu vejo nesse homem chamado Davi um caráter segundo os olhos de Deus. Só que a gente, às vezes, nessa palavra que o Léo deu, das coisas que a gente acha que assim, não tem nada a ver e tal, isso atrapalha muito a gente a formar aquilo que a Bíblia quer de nós, aquilo que a palavra requer de nós. Essa santidade que a gente está em busca. Isso aí é uma construção. Agora, eu entendo que esse caráter, ele é tipo aquilo que a gente vê. Às vezes você leva um bom tempo, um grande tempo, muitos anos construindo. E às vezes, numa fraqueza, você joga ele todo por terra e vai ter que começar de novo. E é isso, pelo menos assim eu entendo, não sei se estou correto, né? Ele falou, Jó, ele falou de Davi, e o maior exemplo que a gente tem é que Davi foi corrigido várias vezes, foi confrontado várias vezes, independente dele ser rei, independente dele estar num alto cargo, numa alta posição, sem que ele o profeta ia diante dele, contava com sabedoria uma parábola e ele já agia com justiça, mas era contra ele mesmo. Então, assim, quem é a pessoa que chega até nós, que é nosso amigo, que vê uma falha nossa e nos corrige com amor? Né? A gente precisa ter pessoas ao nosso redor que venham a ser espelhos para a gente, que a gente tenha que ter vontade de eu andar com o Murilo e ver as qualidades do Murilo e falar, caraca, esse ponto do Murilo eu ainda não tenho. Eu preciso melhorar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso crescer. Nós precisamos de homens na nossa igreja que se manifestem com o caráter de Cristo, a ponto de que pessoas tenham o prazer de, cara, eu quero ser igual a você. Eu preciso ter essa qualidade sua, eu preciso ter esse pensamento seu, mas muitas das vezes a gente não se expõe, a gente não se coloca, né, para as pessoas, não nos permite ser conhecido dessa maneira, né? Então a gente precisa muitas das vezes realmente andar com pessoas acima de nós ou abaixo de nós, tanto que cada um de nós tem algo a acrescentar e saber que a gente precisa evoluir, ser confrontado para melhorar, para mudar.
E que referência é essa aí que você se baseou? Vou pegar aqui rapidinho. Então, então, Josué, nisso aí que a gente está conversando, a Bíblia é um livro maravilhoso, né? É o melhor livro que tem, porque ela traz a história para a gente da origem de tudo, da origem do que era caráter, da origem do que era moral, do que era santo, do que era honesto. E Deus é tão maravilhoso que ele não esconde o erro. O Léo falou de Davi e tal, mas a gente está falando de Adão, que foi o princípio de tudo. Muita gente se pergunta, e às vezes fica aquela pergunta assim: mas pô, se Deus tem a onisciência de tudo, é poderoso, por que ele deixou acontecer tudo isso para vir até agora? Uma das grandes coisas que eu sempre compartilho com as pessoas que a gente dá SM ou com qualquer pessoa é que Deus é muito maior do que o meu pensamento, do que o pensamento do homem, né? Mas uma certeza a gente tem, que ele quer trazer de volta à origem aquilo que ele criou. E isso já está definido que vai acontecer. Mas na atualidade, eu não digo que a gente tenha que voltar ao Éden para aquele sentimento de pureza, mas eu digo que a gente tem que voltar a essa essência de Deus aqui, e como homens de Deus hoje, em amor, como o Léo falou, sem precisar de violência, mas, mas se levantar com coragem e autoridade, de dizer que o reino de Deus não mudou, é o mesmo, né? É que Deus continua amando o pecador, mas abominando o pecado. Mas aí é que entra uma questão que é muito difícil hoje como sociedade. E a sociedade tem impulsionado a todos nós a esse sentido do não tem nada a ver, Deus é relax, Deus... É esse grande problema que tem atrapalhado essa essência desse homem que o Léo está falando em buscar e que eu também preciso buscar, e eu tenho certeza que nós precisamos buscar, porque eu preciso de referência, todos nós precisamos. Mas a gente se levantar
naquilo que já está aqui totalmente declarado para nós em testamento. E é muito interessante isso. Isso é um testamento. Isso aqui é uma herança que a gente vai ter para nós. E muitas das vezes a gente está levando essa herança de uma forma assim, achando assim, não, vai dar tudo certo, Deus ama mesmo, no final vai dar tudo certo. Não vai ser dessa forma. A Bíblia ensina que não vai ser dessa forma. A Bíblia ensina que aquele que perseverar, aquele que buscar essas coisas que a gente começou a falar, aquele que largar. A Bíblia fala que a gente tem que morrer em nós mesmos para que ele cresça em nós, para que a gente seja esse perfil desse homem que a humanidade procura. A Bíblia ensina que a criação está buscando essa geração que somos nós. Mas o que está difícil hoje é essa nossa submissão ao mundo, de deixar assim, vamos deixar do jeito que está, vamos ser igreja fechado, né? Vamos ser igreja dentro da igreja, do lado de fora não. Vamos respeitar as opiniões? Não. Você falando desse papo de caráter, a Bíblia me trouxe a lembrança de João Batista quando pregava lá para falar do pecado da humanidade, chamando todos ao arrependimento, né? E é isso, hoje, nos dias de hoje, a gente vê a coisa muito leve, muito, né? Tá tudo certo. E talvez num tempo de 2 horas a gente vai ser cristão, mas a gente esquece que a gente vive 24 horas. E a gente quer ainda que nessas 2 horas se realize tudo aquilo que o nosso coração almeja, e a gente não pensa que Deus é criador, mas também é um Deus que ouve, que vê, que sente, e às vezes a gente não se preocupa muito com isso. Isso se torna crônica, é o que a gente conversou até pouco tempo recente com algumas pessoas. Isso se torna tão crônico na nossa vida que a gente passa até a não perceber, acha que é normal. E não é normal. É uma deformação. O Léo quer falar. Você falou algo interessante. Você falou assim que nós devemos voltar para o nosso Éden, né? E o nosso Éden é Cristo. Cara, a mais pura verdade é isso. A árvore da vida estava plantada onde? No Jardim do Éden. E o homem foi impedido de ficar no jardim para ele não poder comer da árvore da vida, porque se ele não passaria uma vida inteira em pecado. E a gente, depois que entende, se arrepende, se converte, volta a cada dia em busca desse Éden, a gente busca ter um relacionamento com ele. Isso quer dizer o quê? A gente se alimenta dele. Ele mesmo fala, eu sou o pão da vida, eu sou a água. Então a gente precisa comer dele, beber dele, para que a gente venha ter uma vida renovada por ele. Que a gente venha ter um caráter transformado. A gente pega os princípios dos nossos pais porque a convivência dentro de casa faz com que a gente absorva esse caráter do lar, família. E a gente precisa ter um relacionamento, a gente precisa, o cristão no geral, a gente tem que deixar de ser hipócrita, de se relacionar com ele todo dia. Voltar a ler a Bíblia todo dia. Voltar a ter conhecimento da palavra todo dia. Voltar a externar a presença de Jesus todo dia, né? Que nem o Murilo falou, só 2 horas de culto, a gente quer fazer as coisas para a semana inteira. Ninguém se alimenta só 2 horas numa semana inteira. A gente tira muito mais tempo de alimento. A gente tem horários de alimento manhã, tarde, café da manhã, almoço, café da tarde, janta.
Tem gente que faz até 5 refeições. A gente quer ler a Bíblia só domingo, quando vai na igreja, durante 5 minutinhos, um versículo, e acha que aquilo ali vai ser sustento. Não, aquilo ali é água com açúcar. Eu falei até com o Josué. É açúcar. Você precisa de alimento. A gente falou disso, né, Josué? Alimento sólido. A gente plantar algo que a gente vai buscar na palavra, aquilo como semente. Então a gente planta aquilo, e aquilo a gente vai regando, vai alimentando aquela semente se transforma em algo palpável, e você pega aquela semente já transformada em alguma coisa, numa hortaliça, numa fruta, no que seja, e o que você vai fazer com aquilo? Qual a maneira você vai preparar aquilo? A partir de então, isso é um alimento sólido. É um alimento que você plantou, que você regou, que você semeou, e você agora pode se alimentar dele de diversas formas e dar para outras pessoas. Hoje em dia a gente só quer alimento processado, papinha. É o leite que o pastor dá domingo à noite. É o fast food, é o lanche rápido. Dá uma pregaçãozinha lá de 40 minutos. Você toma aquilo ali, goela abaixo, já tudo certinho, processado, e você acha que aquilo é o suficiente. Não, você tem que plantar o seu alimento. Você tem que plantar as suas sementes. Estou mandando um beijo para a filha do Marquinhos. Cara, a Betina É. tá muito grande, velho. Que isso, mano. Cara, eu queria aqui, José, cumprimentar aqui o Evandro, que eu não conheço pessoalmente, né? Dizer para ele se sentir à vontade, se ele quiser falar alguma coisa. Aqui só Opa, tem aqui só tem humano, não tem nenhum anjo ainda, só tem humano. tem, Mas tem eu um queria anjo aí. falar, eu queria Anjo falar algo Josuel. interessante. Ah, fala. Oi? Anjo Josuel. Ah, beleza. Beleza, meu amigo. Quando você falou sobre Paulo e quando você falou sobre caráter, eu linkei uma coisa interessante aqui. Paulo estava falando para uma igreja sobre aqueles primeiros passos do evangelho, mas ele estava falando para uma igreja, para essa igreja se atentar, porque estava vivendo tempo de confronto, tempo de perseguição, tempo de se mostrar diferente, tempo de se ter um posicionamento diante daquilo que precisava ser vivido, porque Paulo era um perseguidor, todo mundo sabe disso, né? Todos nós sabemos. E no momento do que foi dito aqui de uma conversão, ele toma uma posição totalmente diferente. Paulo não era um cara totalmente errado, ele era um cara que buscava conhecimento, conhecia a Torá, um cara que buscava conhecimento para poder viver aquele conhecimento, se separar. Mas quando ele tem um encontro com Deus, com Cristo, ele abre mão de tudo isso para viver uma novidade de vida. E ele estava falando para essa igreja justamente isso, olha só, é o que a gente precisa até fazer. Hoje, como homens aqui conversando, nós temos um tempo de evangelho, ok. Aí chega um novo convertido. Um novo convertido,
ele vai precisar de ajuda para conhecer essa nova caminhada. Ele vai precisar conhecer o que é deixar velhos hábitos e adquirir novos hábitos que vão levar a vida dele para um caminho da santidade. Ele precisa conhecer batismo para saber que ele vai abrir mão das vontades dele para fazer a vontade daquele que chamou ele para uma novidade de vida. Ele precisa aprender sobre responsabilidade, né? Que não é apenas estar cultuando, mas fazer parte do culto, que é se envolver com um todo. Então, Paulo estava dizendo naquela época para aquela igreja o que hoje as igrejas deixaram de ouvir para não ficar magoada, né? Você falou assim, será que o cara está comendo alguma coisa boa e ele sai da igreja, ainda bem, mas aí ele não comeu algo bom? Não, não é que ele não comeu algo bom, é que ele fez biquinho para algo bom que seria bom, mesmo que fosse uma repreensão para ele, mas se sente magoado e acha que não, vou sair da igreja. Ok, sai da igreja. Mas será que a gente consegue dizer assim, eu vou, depois de ter tido um encontro com Deus, dizer assim, não, eu vou sair de Deus porque foi Deus que me magoou, foi Deus que me decepcionou? É uma coisa muito difícil de entender. Eu consigo entender, sim, que nós somos ainda fracos, passamos por momentos difíceis e algumas vezes nós desanimamos ao ponto de nós querermos abandonarmos aquilo que é primordial para nós que foi a nossa conversão, a nossa fé. A conversão não dá para abandonar, porque Deus diz que quando ele chama e a pessoa se converte, esse é Deus falando, ele diz que depois que ele faz uma ação na vida de um homem, ele não se arrepende. Mas nós, como homens, como pessoa, como mulher, como ser humano, a gente volta atrás. E quando a gente volta atrás, a gente se machuca mais ainda. Então, esse lance da comida, a gente está vivendo o tempo de hoje. A gente sabe o que é correto, o Léo falou algumas coisas, a gente sabe o que é preciso ser feito, mas a gente quer continuar dizendo assim, Josué, ora por mim, Josué. Léo, ora por mim. Vitor, ora por mim. Marco, ora por mim. Evandro, ora por mim. Mas eu não oro. Eu vou para a igreja e digo para todo mundo assim, não, olha por mim, olha por mim. E aí a gente entra ali naquele grupo de intercessão para aquele irmão, e Deus sente o desejo de abençoar, porque olhou aquele movimento e abençoa. Mas esse irmão vai embora, José. Ele pega a bênção dele e vai embora. Então, assim, é muito mais do que uma questão somente na questão do caráter que a gente está usando. Eu acho que uma das coisas principais dessa palavra caráter que você tocou, José, é da partir do momento em que eu tive o toque de Deus. Eu sei que eu tive o toque. E eu dizer assim, olha, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando a gente fala isso dentro do nosso coração, no nosso pecado, quando a gente vai cometer, seja o pequeno ou o grande, a gente sente o constrangimento no Espírito Santo e diz assim, caraca, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo.
Então, você leu o versículo 24 de Efésios, não foi? Nesse revestimento. Mas olha que interessante. Se você pegar um pouquinho antes do contexto desse versículo que você leu, diz assim, ó. Mas vós, no 20, não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso sentido. Aí veio o 24 que você leu, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Só que olha só o interessante que ele diz logo depois. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha quanta coisa simples a gente ainda. Você falou assim, sua esposa é a Priscila? Do Léo, sua esposa é a? Quantas vezes não teve esse de ficar emborradinho lá e Deus fala assim, ó, não se deixa a ira passar uma noite aí, ó, e olha que é pé junto, hein? Aquelas mensagens que a gente ouve, olha a dança do pezinho, não deixa a mãe não. E quantas vezes a gente, como homem, né, naquela diz assim, não, é ela que vai ter que pedir perdão, vou deitar no sofá, né? Quantas vezes a gente se viu numa situação dessa e o Espírito Santo fala assim, deixa de ser besta, rapaz. Não dá lugar ao diabo, vai lá, se arrepende, mesmo que você esteja certo. E é engraçado que esse trato que Deus começa dentro de casa, ele vem para a igreja, quando o irmão te ofende, ou até mesmo com injustiça, porque você não está errado, mas ele te ofende. E aí Deus gerar em você a essência de um amor que não é um amor humano, mas é um amor à semelhança dele, que é um amor ágape, que também faz parte do caráter. E isso faz com que a gente vá crescendo e amadurecendo e formando, forjando, José, esse caráter que a gente está buscando.